Olá, amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os nossos endereços são os seguintes: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Rua Delfim Frois, número 55, Centro, Município de Coatis. Rua Major Carvalho, número 154, Distrito de Falcão, também município de Coatis. Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. Neste endereço situa-se a nossa sede. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Nossa igreja encontra-se bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, entrada da cidade bem em frente ao CRAS. Município de Santa Isabel do Rio Preto, ou melhor, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. O município é Valença. Valença, Estado do Rio de Janeiro. Nossa igreja fica à Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. E no estado de Minas Gerais temos dois endereços: Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga, bem em frente à Praça Society. E Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, município de Caratinga, também estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais. Estes são os endereços de nossas igrejas aqui no Brasil. E na Europa, temos também nossas igrejas espalhadas pela Itália, Suíça, Portugal e Espanha. No total, são 35 igrejas ligadas à COIMEP, que é a nossa Convenção Internacional Ministério Missão Europa. E queremos apresentar-lhes o nosso último lançamento, Pneumatologia. É um livro que, sob a inspiração do Espírito Santo, escrevemos, e aqui relatamos doutrinas sobre a terceira pessoa da Trindade, esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo. São 160 páginas que tratam de doutrinas sistemáticas do Espírito Santo. E temos também dons do Espírito Santo, fruto do Espírito e símbolos do Espírito Santo, entre outros assuntos. É um livro que todo obreiro deve ter à cabeceira de sua cama. Pneumatologia, você poderá adquiri-lo em uma de nossas igrejas elencadas aqui. E estamos neste segundo trimestre do ano de 2024 estudando sobre missiologia.
A nossa revista é a revista oficial do nosso ministério, Ebenezer Dominical, que é a revista que utilizamos para estudos das lições bíblicas da escola dominical. E estamos estudando sobre evangelismo dentro deste tema missiologia. É a tarefa delegada por Cristo Jesus à sua igreja e que na contemporaneidade tornou-se um grande desafio. Estas lições foram escritas pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também poderá ser adquirida em qualquer uma de nossas igrejas. E falaremos na primeira lição que introduzimos em nossos estudos deste trimestre, lição estudada no dia 7 de abril do ano em curso, e que teve como temática breve introdução à missiologia. O texto áureo encontra-se baseado no capítulo 1, versículo 17 da Epístola de Paulo em 1 Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Diz assim o texto áureo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E como verdade aplicada, missões é a atividade exercida pela Igreja em atendimento à grande comissão deixada por Jesus, através da qual ela conclama os povos de todas as nações ao arrependimento e ao exercício da fé em Cristo, de maneira a se tornarem seus discípulos. E os nossos objetivos específicos para esta lição são os seguintes: explicar sobre a necessidade de fazer missões, compreender a importância do estudo da missiologia para os dias atuais, fazer a diferença entre evangelismo e missões. Os nossos textos de referência encontram-se registrados no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Na introdução, o nosso comentarista assim escreveu: nesta lição falaremos sobre missões, discipulado e evangelismo pessoal, a fim de mostrarmos a necessidade de cumprirmos o ID através de métodos e discipulado eficaz. Para isso, precisamos conhecer o ponto de partida, ou melhor, o caminho certo. Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 16.
O tema do tópico primeiro: toda teoria e prática só funcionam com a unção do Espírito. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quero lembrar aos discipuladores e evangelistas que toda teoria e prática somente funcionam se estiverem revestidos de poder e unção do Espírito Santo. Ainda chamo a atenção de vocês para as seguintes palavras de Jesus: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículos 18 e 22. Precisamos compreender que, antes da realização do discipulado, deve haver uma fusão de sentimentos. E o título do tópico 1.1: Deus não aprova visão sem unidade. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Precisamos entender com muita clareza que não existe visão sem unidade, pois não haverá aprovação de Deus se assim procedermos. Não somente no discipulado e no evangelismo, mas em tudo o que fizermos na obra de Deus, precisa haver perseverança e comunhão. Somente a união será capaz de trazer o crescimento para a igreja. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo número 133, verso 1. As pessoas escolhem agregar-se à igreja local pela maneira como são bem recebidas pelos demais membros, principalmente quando mantêm o primeiro contato com os irmãos. E o subtópico 1.2 tem por título: o perigo dos extremos. Existem dois extremos que precisamos estar atentos. A numerologia leva os líderes à idolatria do crescimento. Por outro lado, a numerofobia desperta o medo do crescimento. A igreja é a família de Deus. Ela não é um clube onde cada sócio paga a sua mensalidade e vive de maneira isolada. A igreja também não é um abrigo de salvos, onde cada membro zela pelos seus próprios interesses. Também não é uma prestadora de serviços, onde apenas procuro ter minhas próprias necessidades atendidas. A igreja não pode ser comparada a um supermercado, onde vou para comprar apenas aquilo que gosto. Não é uma casa de shows e espetáculos. Não é um teatro onde as pessoas fazem coreografias e apresentações de peças.
O que atrai as pessoas à igreja é a pregação genuína da palavra. E o título do subtópico 1.3: o perigo da divisão na igreja. Ter relacionamentos saudáveis é de fundamental importância para o crescimento da igreja. Já vimos que a união entre os irmãos é muito agradável a Deus. Jesus ensinou que uma casa dividida não tem como prevalecer. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo número 25. O apóstolo Paulo doutrinou a igreja em Corinto e a advertiu que a desunião entre os seus membros é sinal de imaturidade e carnalidade. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. E o título do tópico número 2 é Os benefícios da união. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. A união entre os crentes desperta a simpatia dos que são de fora, promove o crescimento da igreja, além de ser terapêutica. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Salmo número 133, verso 2. A união entre os crentes é como o óleo, e o óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Ele produz cura e alívio para as dores. Confiram. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 34, e Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A união entre os irmãos é restauradora, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo número 133, verso 3. Subtópico 2.1. A união é como o orvalho.
Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 5. A união entre os irmãos é como o orvalho que cai. O orvalho é símbolo da presença restauradora do Espírito Santo. Ele chega bem discretamente, sem alarde, sem trovões e sem relâmpagos. O orvalho é a precipitação atmosférica caracterizada pelo vapor de água que se condensa da natureza e permanece sobre o que está exposto ao ar livre durante a noite, depois do intenso calor durante o dia. Ele cai nas horas mais escuras até o amanhecer. O orvalho traz uma sensação deleitosa, constante e abundante. Onde houver união, ali Deus ordena a sua bênção. O relacionamento com Deus é a base da evangelização eficaz. O que levou a igreja em Jerusalém a ter um estupendo crescimento foi o relacionamento com o Espírito Santo e a comunhão entre os irmãos e a ajuda mútua da igreja em Jerusalém. Subtópico 2.2: Atitudes que prejudicam a união entre os crentes. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Há muitos adultos que agem como meninos. É a síndrome do Peter Pan. Quem leva a vida com hábitos sedentários, sem a prática de exercícios físicos, torna-se obeso, desinteressado, desligado de tudo o que ocorre à sua volta e faz o mundo girar em torno de si próprio. A torpe ganância, que gera comportamento de autista, pessoas que jogam na alta do câmbio e vivem de alterar o valor das coisas. O que pouco se alimenta, mesmo assim, quando vai à igreja e leva uma vida de subnutrição. E o tema do subtópico 2.3: o que devo fazer para mudar a minha igreja? E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 3. Primeiramente, sair da solidão e do isolamento social.
O homem é um ser social e deve manter contato com as pessoas. A cura do homem da mão ressequida ocorreu a partir do momento em que ele se levantou e veio para o meio da multidão. Devemos ter a mesma sensibilidade de Jesus. Ele deu toda a atenção à mulher samaritana, Lázaro, Jairo, a mulher que sofria de fluxo no sangue, Zaqueu, o cego de Jericó e tantos outros que a Bíblia relata. Envolver-se com as pessoas, como fez o apóstolo Paulo, capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Ser afetuoso e carinhoso com as pessoas, conforme fez Neemias, que colocou pessoas em sua agenda. Tópico número 3. O que a igreja precisa fazer para crescer? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 e 27. Precisamos ser uma igreja que apoie as pessoas. Barnabé acreditou e investiu no ministério do apóstolo Paulo. O mesmo ele fez com João Marcos. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se sentia apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 37 a 39. O apóstolo Paulo investiu no jovem Timóteo. O profeta Elias investiu em Eliseu e Moisés em Josué. Em quem você está investindo? Você pode ser um discipulador. Discipule alguém em sua igreja. Subtópico 3.1. Por que os clientes desaparecem? Segundo pesquisa realizada, 1% dos clientes das grandes empresas morrem. 3% mudam de endereço. 5% encontram um preço melhor. 9% desaparecem por motivo de conveniência. 14% por descontentamento pessoal. E pasmem, 68% em função do mau atendimento. Precisamos ser uma igreja sensível para com os visitantes. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo número 7. Precisamos ser pessoas com nossos lares abertos, pois pessoas valem mais do que coisas. Nossos lares precisam ser agência de evangelismo
e discipulado. Precisamos retornar com o ministério de grupos familiares. É melhor crescer como a gema do ovo interiormente do que crescer como a casca do ovo, crescimento exterior com shows e espetáculos. A igreja precisa, primeiramente, crescer por dentro para depois crescer por fora. Subtópico 3.2: Levar salvação aos perdidos. Estamos vivendo a última hora da Igreja do Senhor na face da terra. Como podemos observar, com o passar do tempo, os propósitos e prioridades principais da Igreja foram alterados. Hoje, estamos mais preocupados em construir lindos templos, ter uma boa organização litúrgica, tais como um ministério de louvor bem entoado, um grande coral, departamentos bem estruturados com líderes preparados teologicamente, tudo funcionando muito bem e nos mínimos detalhes. Nós sabemos que tudo isso é importante e não podemos negar que é bom ter uma igreja organizada. Porém, muitas das vezes, nos preocupamos com a organização do corpo e nos esquecemos do propósito principal, que é levar salvação aos perdidos, anunciando-lhes as boas novas de salvação. A evangelização é algo que nós aprendemos dia a dia durante a nossa caminhada. O nosso desejo é que, através destas lições, possa nascer em nosso coração um sincero e profundo amor pelos perdidos, bem como um sentimento de obediência, amor e respeito pela ordem que nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe-nos para que possamos colocar em prática tudo o que aprendermos sobre a obra de evangelização. Subtópico 3.3: Diferença entre missões e evangelismo. É de suma importância entendermos a diferença entre missões e evangelismo, pois, do contrário, podemos perder de vista o real conceito de missões se definirmos tudo como evangelismo. É comum ouvirmos pregadores afirmarem que todo crente é um missionário. Precisamos entender qual é o papel desempenhado pelos missionários. Se todos os crentes são missionários, então, provavelmente, a visão sobre missões irá se perder com o passar do tempo. Fazer evangelismo é falar a respeito do Evangelho de Cristo para qualquer pessoa, em todo o tempo e em todos os lugares. Nem sempre quem evangeliza é bem-sucedido no que faz. O processo de evangelização pode ocorrer ainda que ninguém encontre a salvação. Mas esse motivo não é argumento para deixarmos de falar acerca do evangelho que salva. Portanto, expor o evangelho para as pessoas é fazer evangelismo. Todos podem evangelizar seus pais, seus parentes e até mesmo o próprio cristão. Fazer missões é mais complexo,
é evangelizar atravessando fronteiras e culturas. O missionário precisa aprender a língua e os aspectos culturais do país a ser evangelizado. Fazer a obra missionária onde não existam igrejas, evangelizando naquela cultura onde poucas pessoas tenham acesso ao Evangelho. Diferenciando os dois termos, fazer evangelismo é pregar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas dentro da própria cultura. Ao passo que fazer missões é ter a percepção de que existem culturas e grupos linguísticos que não tem ninguém que faça isso por eles. Conclusão. O ministério terreno de Jesus é um exemplo vivo de como realizar a obra de evangelização dos povos. É comum estudiosos da Bíblia citarem o ministério do apóstolo Paulo, suas obras, e ainda afirmarem que ele foi o maior missionário de todos os tempos. Muitos relacionam outros personagens bíblicos quando se trata da história da igreja e se esquecem de atentar para o maior paradigma de missionário de todos os tempos, Jesus Cristo. Em seu ministério terreno, Cristo praticou o trabalho de missões em todos os lugares. Por onde ele passou, ia ensinando, proclamando o evangelho verdadeiro e esperando sinais e milagres no poder de Deus. Ou melhor, operando sinais. Operação de maravilhas. Diz assim o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Jesus percebia as necessidades das pessoas que o seguiam e dava logo uma solução para o problema. Ele discipulava seus seguidores e os ensinava como fazer missões, ou seja, orando e indo. E eis aqui algumas observações. O verbete missiologia tem origem no latim missio, envio, e no grego logia, estudo. A disciplina de teologia de missões é uma ramificação da teologia que tem por objeto estudar as missões, isto é, as ações de propagação de uma religião. No cristianismo, a missiologia é uma subdisciplina da teologia pastoral. História. A missiologia é uma disciplina nova. Ela surgiu em ambiente protestante a partir do século XIX. A primeira cadeira professoral referente a esta disciplina foi criada na Universidade de Edimburgo no ano de 1867. No catolicismo, o primeiro a abordar este estudo foi o missiólogo Joseph Smith, que viveu nos anos
de 1876 a 1944. Como resultado de seu trabalho, a Universidade de Münster resolveu erigir a cadeira de missiologia em 1911. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, várias universidades protestantes abriram suas cátedras. De 1916 a 1974, a Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma publicou a Bibliotheca Missiorum, uma coleção contendo vários volumes de estudos sobre missiologia. Portanto, queridos irmãos, assim concluímos esta nossa primeira lição e o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. É a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando nos próximos meses sobre a temática missiologia, tarefa delegada por Jesus à igreja, que se tornou um grande desafio. O nosso comentarista é o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. E no próximo domingo, se Deus assim o permitir, aqui voltaremos e então estudaremos a lição número 2 sob o tema: o que é evangelismo? Somos da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Reforçamos aqui o nosso convite para que vocês adquiram o nosso último lançamento. Estamos aqui estudando sobre pneumatologia, doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Somos, então, o autor deste livro de 160 páginas, editado pela Líteres Editora. E vocês poderão adquiri-lo em qualquer uma de nossas igrejas ou então diretamente comigo. Pneumatologia é um livro que não pode faltar na biblioteca de um bom obreiro. Portanto, queridos, até a próxima semana. Se Deus disser que sim, voltaremos a falar com vocês.